Sobre um fundo preto, contagem regressiva de 5-0 com efeitos de neon. Jornal da FCE, logo da FCE e do governo de Santa Catarina. 2 meninos sentados lado a lado em uma mesa, ao fundo parede branca. Júlio tem cabelos castanhos curtos, pele clara, usa camisa branca. Francisco tem cabelos castanhos curtos, pele clara, usa polo vermelha. Está no ar o Jornal Experimental da Fundação Catarinense de Educação Especial. Eu sou a apresentadora Francisca Alejandro. E eu sou o apresentador Júlio Marcel Ávila. No mesmo ambiente, mais 2 meninos. Samuel tem cabelos loiros e compridos, pele clara e usa camiseta azul. Dylan tem cabelos castanhos curtos, pele clara, usa óculos e polo listrada predominantemente vermelha. Eu sou o apresentador Dylan dos Santos Torres. E eu sou o apresentador Samuel Ramalho Matos. Este jornal foi produzido pelos educandos do Núcleo de Atividades de Altas Habilidades e Superdotação, NAS. A supervisão é do professor Antônio Prado. Eis as notícias de hoje. Educandos do NAS falam dos seus projetos. Samuel Ramalho Matos faz um projeto que fala sobre o país Sri Lanka. Dylan dos Santos mostra seu interesse em robótica e programação. Reportagem com Júlio Marcel Ávila destaca as habilidades do educando no NAS. Francisco Alejandro, menino de 11 anos, desenvolve o trabalho sobre geopolítica das Coreias. E veja nessa edição uma entrevista com a presidente da Fundação Catarinense de Educação Especial, Giane Leite. O Jornal da FCE está no ar. Jornal da FCE, logo da FCE e do governo de Santa Catarina. Olá, na nossa primeira reportagem, o repórter Francisco Alejandro conversa com o educando Júlio Marcel Ávila sobre as atividades no NAS. Júlio é um menino de 9 anos de idade que, há 1 ano, está no Núcleo de Atividades de Altas Habilidades e Superdotação, NAS. Ele recebe atendimento na Oficina Exploratória 1 e está em processo de avaliação para confirmar ou não a superdotação. Ele chegou aqui por seu destaque na escola em Matemática, Ciências e Astronomia. Já faz seu portfólio. Neste documento, ele fala sobre sua identidade, gosto por lazer, além de esportes preferidos como basquete. Júlio diz que tem habilidades em átomos e multiplicação. Ele falou de como descobriu essas habilidades. Eu descobri as habilidades por meio de vídeos, pela escola, por livros, etc. Júlio lê um livro. Manipula um notebook. E veja a seguir, Samuel Ramalho faz um projeto que fala sobre o país Sri Lanka. Veja que projeto é esse. Jornal da FCE, logo da FCE e do governo de Santa Catarina. Estamos de volta. O repórter Dylan dos Santos fez uma matéria com o educando Samuel Ramalho sobre um projeto dentro da Oficina Exploratória 2, que envolve até um país pouco conhecido. Saiba que país é este. Samuel Ramalho Matos tem 8 anos e estuda na Oficina de Ciências Naturais e Sociais, onde faz projetos e atividades. Entrou na Fundação Catarinense de Educação Especial no dia 29 de novembro de 2021. Samuel relata como entrou na FCEE. Eu entrei através de uma atividade que eu estava entregando para minha professora e ela viu que eu estava cantarolando uma musiquinha que eu tinha criado, assim, de países que eu conhecia. E acontece que esses países eram, assim, quase, por exemplo, ela não conhecia. E aí ela me perguntou de onde é que eu conhecia esses países. E aí eu respondi que eu, por quizzes na internet, no YouTube, e outras coisas. E aí ela viu que eu tinha habilidades e me encaminhou pro NAS. Samuel tem interesse em 4 matérias: português, matemática, geografia e história. Ele até faz um projeto de geografia muito detalhado sobre um país não tão conhecido. Eu estou fazendo um projeto sobre o Sri Lanka, uma ilha no sul da Índia. Eu estou pesquisando sobre a cultura, a história, as tradições, as comidas, etc. Comidas do Sri Lanka. Vários pratos de comida. Panqueca,
Uelauahu, crepe com coco e açúcar. Kotuk é um dos pratos mais populosos do Sri Lanka. Samuel pode ser um profissional no futuro, com seu grande conhecimento. Repórter Dylan dos Santos Torres, para o Jornal do NAS. Agora, nosso repórter Júlio Marçal Ávila mostra a história do educando Francisco Alejandro, de 11 anos. Vamos saber mais sobre essa história. Francisco Alejandro tem 11 anos. Ele participa da Oficina de Atividades Exploratórias 2 desde março de 2023. Nesta oficina, o estudante desenvolve um projeto no computador sobre geopolítica. Francisco ainda está em teste e chegou aqui por causa de sua participação nas aulas de sua escola. Na sala de aula, ele se destacou principalmente nas notas e conhecimentos em geografia e história. Sobre isso, é porque um dia eu estava passeando pela internet e encontrei esse tipo de tema. E quando eu fui ver, eu me interessei, fui descobrindo mais e mais sobre isso e eu estava gostando, então eu estava aprendendo e gostando ao mesmo tempo. Então eu continuei nisso e hoje em dia eu sei até que bastante coisa sobre esses temas. Pelo conhecimento do Francisco, ele tem de tudo para ser um grande profissional. É com vocês aí no estúdio. Que matéria legal, né? E veja a seguir. Dylan dos Santos mostra seu interesse em robótica e programação. Jornal da FCE, logo da FCE e do Governo de Santa Catarina. O repórter Samuel Ramalho reporta a história de Dylan dos Santos, que faz um projeto na Oficina Exploratória 2. Acompanhe conosco. Dylan dos Santos tem 11 anos e participa da Oficina Exploratória 2. Ele tem interesse em química, música, programação e robótica, sendo a química o assunto principal. Em julho de 2022, Dylan entrou para o Núcleo de Atividades de Altas Habilidades e Superdotação, NAS, da Fundação Catarinense de Educação Especial, FCE. E ele já pensa no futuro, inclusive na profissão. Eu pretendo ser químico, programador, músico e robótico. Dylan é só um entre vários talentos do NAS. É com vocês aí no estúdio. Veja a seguir, entrevista especial com a presidente da Fundação Catarinense de Educação Especial, Jane Leite. E não saia daí, já voltamos. Nosso repórter Lucas Damasceno fez uma entrevista exclusiva com a presidente da Fundação Catarinense de Educação Especial, Jeane Leite. Acompanhe conosco como foi essa entrevista. Olá. Bom, desde quando a senhora é a presidente da Fundação Catarinense de Educação Especial? Eu assumi essa responsabilidade desde o dia 2 de janeiro desse ano. Mas eu já conheço essa instituição há 28 anos, onde eu comecei a trabalhar como estagiária. E depois eu fui professora, gerente, coordenadora. Então, durante todo esse período, eu sempre permaneci trabalhando na fundação. Como é possível gerenciar tantas atividades? O importante para um gestor é ele conhecer, né? Para a gente poder gerenciar um órgão, você tem que conhecer todas as etapas e os trabalhos realizados, e aí ver o que você pode fazer de melhor, não só na instituição, mas na abrangência que a fundação tem. Hoje nós temos mais de 26 mil pessoas diretamente nessa responsabilidade, mais de 2 mil servidores, mas é um desafio muito bom porque eu gosto dessa equipe que eu faço, né? Hoje nós temos 244 instituições que dividem a responsabilidade desse atendimento no estado de Santa Catarina. E nenhum estado no Brasil tem essa estrutura e um órgão vinculado ao governo do estado de Santa Catarina com a responsabilidade de definir essa política de atendimento. O nosso orçamento é um dos maiores. Nem a Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência tem o repasse que nós temos no estado, no Brasil. Essa foi a nossa entrevistada, a presidente da Fundação, a senhora Jane Probst Leite. Eu sou o repórter Lucas Damasceno, falando para o Jornal da FCE. Jornal da FCE,
logo da FCE e do Governo de Santa Catarina. Erros de gravação. A supervisão. Dessa vez, o repórter Samuel Ramalho Matos entrevistou ninguém Ninguém menos. Tá Tu errado. cobriu o dedo. Vamos saber mais sobre essa história. Pra baixo. Pra baixo. Pra baixo. Pra cima. Pra cima, a gente já tá... Não! Aí, ó. Não, pra cima. Pra cima. É pra cima, eu te avisei. Eu sou o apresentador Dylan dos Santos Torres. E tu? Ai! Meu Deus. Né, Samuel? Tá gravando. Vai. E veja a seguir. Samuel Ramalho. Isso aí não dá, né? Este foi o nosso jornal experimental da Fundação Catarinense de Educação Especial. Espero que tenham gostado. Foi um trabalho de 5 meses, por meio do projeto Jornalista Mirim, do Núcleo de Atividades de Altas Habilidades e Superdotação, NAS. A supervisão foi do professor jornalista Antônio Prado. Até a próxima! Jornal Experimental FCE, edição 2. Fundação Catarinense de Educação Especial. Presidente Jeane Probst Leite. Direção do jornal, professor jornalista Antônio Prado. Produzido no Núcleo de Atividades de Altas Habilidades e Superdotação, NAS. Coordenação Sandra Duarte Rottersbach. Equipe de apoio, professoras Gisele Araújo Medeiros, pedagoga. Miriam Calado de Oliveira. Giovana Heloísa Ávila, Magda Cibele Magalhães, Vânia Franz. Equipe do Telejornal, Francisco Alejandro Gauna, Samuel Ramalho e Júlio Marçal Ávila. Jornal da FCE, logo da FCE e do Governo de Santa Catarina. Audiodescrição CAP FCE.